Ok, agora sim, vamos compartilhar a tela. Pode ir. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Meu nome é Sueli. Acho que ninguém escutou, né, que era Sueli. Eu sou colega de vocês há muitos anos. Eu comecei na Casa do Caminho com o João há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais até. Eu cheguei a ser aluna do João. Depois acabamos dando aula juntos. Foi quando o João falou que ele teve o insight, ele falou, eu vou criar o curso de espiritualidade dos animais. Eu comecei a cobrar o João direto, né? Eu falei, não, vamos fazer esse curso, vamos lá e tal. E na época era o João, a Valéria, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer, também na Casa do Caminho. E eu acabei ficando no curso e acabei dando aula no curso. E essas duas aulas, atualmente, são as duas aulas que eu dou. São aulas que eu tenho um carinho muito grande, né? Eu tenho um prazer enorme de compartilhar com vocês. Tá? Eu já tive lá no CEF do Ipiranga, eu cheguei a participar algumas vezes, eu moro aqui em Santana, eu sou analista de sistemas, eu sou administradora de empresas, já me aposentei como administradora, e hoje eu sou uma estudiosa do espiritismo. Hoje eu trabalho na Casa do Caminho, no Passe, e trabalho em dois grupos diferentes, inclusive uma com o professor Júlio Vigorito, que eu faço fluidoterapia, e num outro grupo também da casa, de pessoas que trabalharam na Casa do Caminho também com fluidoterapia. Então, o que eu peço para vocês é a gente participar desse bate-papo, vamos conversar um pouquinho, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço que estudem bastante, estudem essa aula. Teve alguns de vocês, eu acredito que já estudamos juntos, já trabalhamos juntos lá na casa, já fizemos bastante coisa juntos e já me conhecem. Eu gosto muito de conversar, eu gosto de brincar. Minha aula é tranquila, é sossegada e eu espero que vocês prestem atenção. Não precisa anotar nada, a gente vai mandar essa aula para vocês, mas o que eu peço sempre para o pessoal é que a gente está trabalhando junto, porque o Espiritismo é um estudo diário. Eu peço sempre que vocês estudem, se empenhem, busquem, porque o Espiritismo ele está no tripé, né? Vamos lá, eu vou dizer o primeiro e vocês dizem os dois depois. O primeiro tripé é a ciência. Quais são os outros dois? Filosofia e moral. Opa, estamos juntos. É isso aí. Então vamos lá, Jefferson, vamos para o primeiro slide lá na frente e vamos começar a conversar um pouquinho. Olha lá, evolução da aula dos animais é o tema da nossa aula de hoje. Ai, Celi, será que animal tem alma? Vamos saber. Vamos lá, primeiro slide, Jefferson. Vamos lá. A alma dos animais. Aí vem a pergunta, né? Vou fazer um monte de pergunta aqui para vocês. Eu estou tentando ver aqui na minha tela e tá difícil aqui para ver. Jefferson, está muito grande o slide e eu não estou conseguindo fechar aqui para eu enxergar o que eu estou passando no slide. Você tem como se diminuir um pouquinho só? Olha lá. Não estou conseguindo acompanhar você. Ele fica a tela inteira, né? Não, não está. Tá, o meu, ele não está. Ele tá difícil aqui. Pera, vamos ver se eu consigo aqui. Peraí. Só um pouquinho, gente. Ah, Eu me acertando, a gente vai que vai direto. Tá. Vamos lá, viu? Standard. Vou jogar no standard para ver como é que dá. Mais um pouquinho só. Full screen. Vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem aqui no nosso slide é de onde vem a alma dos animais? Nossa, Celi, será que animal tem alma? Por que eles estão aqui? Qual é a função do animal aqui na Terra? Aliás, vocês já se perguntaram qual é a nossa função aqui na Terra?
É interessante saber isso, tá? Gente, tá muito complicado essa tela aqui para mim. Não estou conseguindo, tá? Os animais se tornarão... Perfeito, agora tá show. Os animais se tornarão humanos algum dia? Vocês já se perguntaram se nós já nos tornaremos anjos ou arcanjos algum dia? Boa pergunta, né? Então vamos lá. Próximo slide. Vamos lá. São dois livros que eu acho interessante que nós tenhamos no nosso estudo. Tudo que a gente vai conversar aqui hoje, gente, está na Gênese ou então está no Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Eu tenho a Gênese e tenho o Livro dos Espíritos. Então aqui, como a gente fala, a primeira pergunta, nós temos um tripé. Nesse tripé, a gente vai basear o nosso estudo, porque isso é um estudo, e o nosso desenvolvimento. Então, vamos lá. Se eu pegar lá o livro, a Gênese, capítulo 11, Higiene Espiritual, item 23, vai estar escrito lá. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado tomá-lo ao entrar na humanidade. Ai, Celi, não entendi nada. Isso aí está lá nos reinos da natureza. Tá? Isso é o primeiro item que vem falando. Vamos pegando todas essas informações, daqui a pouco eu vou começar a explicar tudo. Próximo, Jefferson. Resposta. Não dissemos que na natureza tudo tende à unidade? E nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia pela vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como de germinação. Em seguida, ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, começa para ele o período de humanidade e, com este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância, vem o da adolescência, da juventude e, por fim, a idade madura. Daqui a pouco eu vou destrinchar isso aí para vocês. Se eu pegar lá o Livro dos Espíritos, questão 23, ele vai perguntar: que é espírito? Veja, a pergunta não é o que é espírito ou o que é o espírito. A pergunta é: que é espírito? Ou igual aquela mesma pergunta que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, que ele fala: que é Deus? Ele não pergunta quem é ou o que é. Prestem bem atenção. Que é espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Próximo slide, vamos começar a entender essa brincadeira agora. Tá? Vamos lá. O princípio inteligente, ele sofre uma transformação e se torna espírito. Nossa, o que é espírito? O princípio inteligente do universo. Então, isso é um conceito. Agora vamos nos aprofundar e entender esse conceito. Próximo. Tudo se encadeia na natureza. Desde o primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo ato. Se eu pegar lá o livro Emmanuel, o Espírito Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier, no capítulo sobre os animais, ele fala assim: e como o objetivo desta palestra é sobre os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Jefferson, fecha um pouquinho a aula agora. Abre para o pessoal aí. Vamos conversar uma coisa com vocês. Isso, agora com todo mundo aí.
Então, vamos lá, gente. Vamos lá prestar atenção no que é uma coisa. Nós temos muitos reinos na natureza. Muitos reinos. Vocês que estão estudando espiritismo como ciência, já devem ter ouvido falar disso aí. Então, eu tenho desde o reino mineral, né, da pedra, da rocha, até o arcanjo. Então, normalmente a gente fala que é do átomo ao arcanjo. Tudo se encadeia na natureza. Tudo é evolução. Nós vamos ter um slide aí que eu vou mostrar para vocês esses caminhos da evolução. Ah, Sueli, mas eu já fui pedra um dia? Foi. Há milhões e bilhões de anos atrás. É um conceito difícil de entender, mas vamos lá, a gente vai começar a falar. Quando ele fala que tudo se encadeia na natureza, nada está simplesmente jogado no espaço. Tudo tem um quê e um porquê. Tudo que você pegar na natureza vai ter um quê e um porquê. Então, o que eu posso identificar? Que do mineral passou para o vegetal, que passou para o animal, que passou para o hominal, onde nós estamos hoje, milhões e milhões de anos depois, estudamos, estamos tentando crescer, evoluir, por quê? Porque um dia seremos anjos e arcanjos. Quanto tempo vai levar? Bilhões de anos. A natureza, ela não dá salto, gente. Ela vai degrau por degrau, átomo por átomo, pedaço por pedaço. Então, vamos pensar sempre nisso. Como é que o animal me vê? Ele me vê como um Deus. Por quê? Eu não estou falando do cachorrinho, do gatinho, do passarinho, não, eu estou falando dos animais. Por quê? Nós já temos o princípio inteligente, nós já pensamos. Eles estão tentando fazer essa conquista. Tudo é conquista. Eles estão tentando evoluir. Muitas vezes vocês não pensam assim, ah, mas aquele meu gatinho, ele só falta falar. Opa, por que será que ele só falta falar? Não, mas aquele cachorro, ele olha para mim, ele sabe o que eu quero, ele vai buscar o que eu preciso. Nossa, que animal espetacular. Puxa, mas aquela onça, ela veio até do meu lado, ela ficou do meu lado, ela se aproximou. Por que será que ela se aproximou? A onça não está pensando. Nós temos já a faculdade do pensamento, do pensamento inteligente. O animal não. O animal ele vai tentar subsistir de que maneira? Ele não quer passar frio, ele não quer passar calor, ele quer cuidar da prole, ele quer estar bem alimentado e quer estar seguro. Se eu, como ser humano, consigo passar toda essa necessidade para ele, eu vou ser endeusado por ele. Mas não é esse endeusamento que a gente pensa, ah, eu estou sendo endeusado porque, nossa, eu conheço Deus. Eu só conheço Deus porque Deus me deu a faculdade da inteligência para eu admitir que tem um ser superior a mim. O animal, infelizmente, ainda não pensa desse jeito. Ele não chegou nesse ponto evolutivo. Mas eu tenho que respeitá-lo. Por quê? Porque eu já passei por essa condição e tenho que ajudá-lo nessa corrida de desenvolvimento. Legal? Vamos embora. Voltamos, Jefferson, voltamos agora para os nossos slides. Vocês estão gostando? Vamos lá. Questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Foi o que eu expliquei agora para vocês. A gente começou lá de trás, hoje nós já estamos como humanos. Daqui a pouco nós seremos, daqui a alguns bilhões de anos, nós já seremos assistentes de anjos, que será arcanjos.
No livro Emmanuel, Espírito de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo sobre animais, ele fala, e como objetivo dessa palestra é sobre os animais, nossos irmãos inferiores. Veja, não estamos desprezando nada, a gente só está classificando para poder situar o homem. Nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes próximos. Gente, olha que coisa bonita isso. Olha como é mega interessante aprender isso aí. Próximo slide. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Está aí a figurinha que vocês veem, que começa a evolução do homem. Para ele poder chegar a ser um ser hominal, o Homo sapiens sapiens, como a gente tem hoje, demorou muitos e muitos milhões de anos. Os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo um dia. Não é bacana isso, gente? Não é super interessante essa informação? Próximo slide, Jefferson. Vamos lá. Agora vamos lá, o nosso resumão. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, vamos lá. Pergunto para vocês agora. Vocês já têm o conhecimento de alma e espírito. Eu pergunto, quando somos alma? Quando estamos encarnados. Opa, fechou. E quando somos espírito? Quando estamos na erraticidade, no plano espiritual. E Desculpa, tentando voltar eu queria ouvir a explicação. Não entendi. Eu não consegui escutar a explicação quando a gente é alma e quando a gente é espírito. Então vamos lá. O colega aí vai explicar para nós quando que é alma e quando que é espírito. Estava certinho, é só repetir. A alma é quando é denominada quando nós estamos encarnados. E espírito é denominação quando nós estamos na erraticidade e no plano espiritual. Alguma dúvida, gente? É a mesma coisa, só que muda o nome. Isso. Ok. Obrigada. Perfeito. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Vamos lá. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Isso está lá na questão 597 do Livro dos Espíritos. Então, quando vocês virem alguma leitura aparecer a sigla LE, vai ser sempre Livro dos Espíritos. Quando vocês virem que tem lá alguma leitura lá que vai aparecer lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, ok? No Livro dos Espíritos, nós vamos ter várias questões que são respondidas pelos espíritos, e essas questões são referentes aos animais. Muitas vezes as pessoas falam para a gente, não existe nada no Espiritismo sobre os animais. Não é verdade. Estou trazendo as questões para vocês, tanto na Gênese, que não é um livro muito fácil de ler, quanto o Livro dos Espíritos, mas vocês leiam uma primeira vez, de pouquinho em pouquinho, de parágrafo em parágrafo, e cada vez que vocês relerem, vocês vão entender cada vez mais. Isso faz parte de um estudo pela vida, ok? E voltando agora, o homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Não é a Sueli que está falando, está lá no livro de Emmanuel. Desde o átomo primitivo até o arcanjo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Então, gente, já existe uma partícula, como o Espiritismo ele trabalha muito com a ciência, ele está sempre no paralelo de desenvolvimento com a ciência.
Hoje em dia já existe uma partícula menor que o átomo. Então, daqui a pouco eu já vou dizer, numa próxima aula que eu der, provavelmente eu já vou ter essa partícula definida. Então, vou dizer, da partícula tal até o arcanjo, que é até onde a gente atualmente conhece. Beleza? Próximo slide. Vai lá, o livro A Gênese, capítulo 11, item 7. Ele fala assim: o que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado que os outros. Jefferson, agora volta para a turma de novo, por favor. O que ele está falando com isso, gente? Eu estou batendo muito nessa tecla. A gente, quando está... O objetivo desse curso que a gente tem é nós aprendermos a nos educar com relação à nossa evolução e com relação à evolução animal. Então, eu tenho que olhar para aquele ser que é o meu irmão inferior e nunca desprezando, e eu já passei por aquela situação e que eu estou evoluindo, assim como ele também está evoluindo. Então, um dos princípios que a gente tem que ter pelos animais, além da compaixão, é saber que eles estão em aprendizado e que eu tenho que ter esse olhar de aprendizado por eles. É como se eles tivessem, daqui a acho que daqui a um mês mais ou menos, eu volto para conversar com vocês sobre o desencarne animal. É uma das aulas que eu... Olha, tem um bonitinho que está no iPhone que eu estou babando por ele. Ai, que lindão. Quando eu olho para o animal, eu sei que ele está na evolução. Ele me observa o tempo todo. Ele me observa 24 horas por dia. Seja ele gato, cachorro, seja um inseto, seja uma cobra, seja um tigre, um leão. Por quê? Na natureza dele, ele está tentando saber qual é a inserção dele nesse mundo. Assim como eu estou querendo saber qual é a minha inserção nesse mundo de Deus. E como é que eu vou evoluir? Eu já penso, eu já tenho a faculdade da inteligência. Eles não têm. Eles têm a faculdade da subsistência. Aquilo que eu falei para vocês. É como uma célula. A célula precisa se nutrir, precisa evoluir, se desenvolver e cumprir a função dela. É o que o animal precisa. Eu já entendo qual a minha inserção dele e minha e para onde eu vou. Ele ainda não sabe. Então, a minha obrigação, o meu respeito por ele é muito maior agora que eu já tenho esse conhecimento. Então, um dos objetivos desse curso que a gente dá para vocês é o nosso olhar perante o nosso irmão menor. Eu gostaria muito que vocês pensassem muito nisso. Tá? Veja, não é dó nem compaixão. É entender e compreender a inserção dele no meu dia a dia. Futuramente, vocês vão saber que esses animais evoluem, que esses animais vão para outros planetas. A gente vai conversar num outro assunto sobre isso. E vão entender o desenvolvimento deles, porque eles, assim como nós, desencarnamos e voltamos, eles também. Eles podem voltar na mesma condição, talvez até na mesma família, mas eles voltam com um novo aprendizado. Exemplo, eu tenho um cachorro
e aí esse cachorro, ele infelizmente, ele desencarna numa condição de afogamento, ou ele desencarna numa condição de fogo. Quando ele volta, na próxima encarnação dele, que não demora muito, tanto quanto a nossa, eles são bem rápidos no futuro. Alguns animais você percebe que nem chegam perto do fogo. Ou alguns animais têm desespero só de ir tomar banho no pet. Provavelmente, naquela malinha que a gente fala, né? Aquela malinha que a gente traz em cada encarnação, que é a nossa vivência passada, eles também têm essa vivência passada, ele está lembrando dessa água ou desse fogo. Então, só de chegar perto, eles começam a tremer. Percebam isso. Ah, Sueli, o meu gato, se ele vê água, ele me morde, ele me agride, ele some, mas ele não toma banho. Por que será? Então, às vezes, a gente não está aqui para adivinhar a vida passada, não é isso. Mas nós estamos aqui para poder observar e dizer, puxa vida, será que não tem algum trauma? Será que esse trauma não é de uma vida passada? Vamos começar a pensar nisso, né? Segue, Jefferson. Vamos lá. Gente, se estiver muito chato, vocês falem, tá? Eu... Vamos lá. O que Deus... Lá de novo. Eu acho que eu já passei essa, não foi? Acho que é o próximo. Como acontece a evolução? Olha, agora sim nós vamos chegar numa daquelas primeiras perguntas que eu fiz para vocês lá na primeira página. Do átomo. Obrigada, Rosa. Vamos lá. Como é que acontece essa evolução? Então, vamos lá. Do átomo ao arcanjo. Puta, se ele está batendo nessa tecla. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos entender que cada espécie, cada animal, ele vai se individualizar pouco a pouco, ele vai conseguindo adquirir uma consciência pouco a pouco. Próximo slide, Jefferson. Olha lá. Lembra que eu falei para vocês que existem vários reinos na natureza? Então, o primeiro reino que eu tenho lá embaixo. Então, vamos lá, vamos vir de baixo para cima. Então, vamos lá, o reino mineral. Então, eu tenho moléculas como H2O, O2 e etc. Ou seja, eu vou ter essas moléculas lá do reino mineral. Ah, isso ele está tudo dormindo. Não está dormindo, mas ela está lá. Nessa sequência, ele já parte para o vírus. E aí a ciência ainda não decidiu a que reino pertence. Porque não sabe se ele é mineral, não sabe se ele é um monera. Ele ainda é um vírus. Ele nem se tornou bactéria ainda. Então, nós estamos puxando lá do átomo e estamos começando a subida na cadeia dos reinos. Aí vou ter no terceiro reino monera, que são as bactérias. Começa, ó, o pessoal da biologia aí, o pessoal da área médica aí sabe melhor que eu. Começa a compreender melhor a reprodução e a conservação. Opa, bactéria se reproduz. Vírus também, Sueli, mas eu não sei que reino eles pertencem ainda. Mas a bactéria eu já sei. Ok? Olha lá, reprodução e conservação. É aquilo que eu falei para vocês. Tem aquela célula, precisa se alimentar, e ela precisa formar aquele tecido, e ela precisa estar viva. A função dela é essa. É função. Vocês percebam que não existe ainda a inteligência. Vamos lá. Aí, na sequência, eu vou ter o reino das algas. Caminha para a alga, ela já caminha para o vegetal. Ela ainda não é, mas ela já caminha para o vegetal. As algas têm mais semelhança com os vegetais que as bactérias. Aí eu vou para o reino protista, reino do protozoário. Vocês percebam como são partículas ínfimas, minúsculas. Mal conseguimos ver se não tivermos aí um equipamento eletrônico de alta definição para ver esses pequenos seres.
Reino dos protozoários compreende inicialmente o que é ser animal. É a primeira lembrança que eu tenho do animal, é lá, ó, reino das algas. Perdão, reino protista. Aí eu vou ter o reino fungi. É um dos reinos mais bonitos que existe. Até hoje, a ciência ele não conseguiu ainda definir esse reino completamente. Então, ele é estudado como um reino à parte. Aí eu vou ter o reino vegetal, propriamente dito. No reino vegetal, ele vai ter a sensibilidade. Olha que coisa linda. Eles começam a produzir o próprio alimento com a fotossíntese. Então, já tem uma presença do quê? Da luz, para poder efetuar a fotossíntese. Na sequência, eu vou ter o que agora? O reino animal. Chegamos no reino animal. Então, vamos lá, gente. Eu saí... Olha quantos reinos eu já passei. Eu saí lá embaixo do mineral para poder agora entender o reino animal. Percebam que essa foto aqui do lado, que tem essa esqueci o nome agora, me faltou. Ó. Oh, meu Deus, esqueci. Vamos lá. Espiral. 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 Muito obrigada. Muito... É o nervoso para dar. Essa espiral, você vê que essa espiral ela vem de baixo para cima, e lá em cima, é que está muito pequenininha essa foto, mas lá em cima você já começa a ver, lá em cima na ponta, você já começa a ver o vegetal, você já começa a ver lá os primeiros animais. E vamos para o próximo slide, que a coisa continua. Pense que parou aí, parou não, continua. Vamos lá. Deixa eu pegar minha mãozinha aqui. Deixa eu puxar aqui. Isso, vamos lá. Reino animal, onde a inteligência toma caráter de desenvolvimento intensivo. O princípio inteligente já aprende aí a buscar o próprio alimento e a manter o próprio corpo. Eu já vou explicar isso para vocês já já. Então, eu vou ter lá, nos insetos, eu vou ter a vida em comunidade. Eu vou ter a abelha. Se vocês prestarem atenção nas abelhas, ela tem uma comunidade, eles têm uma sociedade espetacular. Tem as operárias e tem a rainha. Então, existe todo um trabalho social desse reino de insetos. Assim também como eu vou ter, por exemplo, na formiga. Então, eu tenho lá quem toma conta do formigueiro, eu tenho lá os guardinhas, né, as formiguinhas guardinhas, né, que tomam conta lá do formigueiro, tenho as formigas operárias que vão buscar o alimento, tem as outras que ficam dentro lá do formigueiro, que estocam esse alimento, por quê? Porque elas trabalham de acordo com o tempo, com as estações do ano, então elas têm um reloginho delas lá que elas sabem quando elas podem sair para buscar alimento e quando elas têm que ficar lá no formigueiro. Então, é uma sociedade muito bonita, de muita observação. Na sequência, eu vou ter os animais selvagens. Esses animais têm o princípio inteligente que elabora mais sua capacidade de viver em família. Então, você vai pegar lá os leões, você vai pegar o leão realmente, os meninos que me desculpem, mas quem caça, né, é a leoa, né? O leão fica lá só observando, a leoa traz a caça para ele, mas quem toma conta da casa lá é a leoa. Tá? Então, ela alimenta a prole e ela traz a caça para o leão, é ela quem caça. Você tem as baleias, se você pegar lá e fizer um estudo das orcas, você vê que as orcas ela tem toda uma sequência para poder fazer a caça lá dos peixes. Por exemplo, entre elas emitem sons que elas vão circundando no entorno lá do cardume e elas vão afunilando esse cardume de tal maneira, mas de tal maneira, que quando a primeira der o bote, a segunda vem, a terceira vem, elas acabam com o cardume inteirinho, mas é tudo muito planejado.
Então, você percebe que existe uma inteligência para que esses animais procedam essa caça. É muito, muito, muito legal isso aí, gente. Eles vivem em comunidades mais complexas, exercitam a maternidade e os primeiros passos do amor. Quem de vocês já não ficou enternecido com aquela ursa branca, com aquele filhotinho, e eu não estou falando de propaganda de refrigerante no fim do ano, aquela ursa lá que aninha o filhote e ela dá a vida pelo filhote. Então, essa maternidade, esse amor que a ursa tem, essa maternidade que ela exerce já é um princípio inteligente. Ok? Agora vamos lá, agora vamos chegar bem pertinho da gente. Animais domésticos. O espírito ele vai se aproximando pouco a pouco do homem. É aquilo que eu estava comentando há pouco com vocês. Ele começa a imitar seus gestos. Então, você pega lá o papagaio, a cacatua, outros animais, o macaquinho. Ele começa a ver o ser humano, então, ele não entende o que está acontecendo, mas ele imita. Então, a maneira como você fala com o animal, se você tem uma voz mais suave, mais dengosa, ele sabe que ele vai receber um carinho. Isso seja um animal selvagem ou seja um animal doméstico. O teu tom de voz já faz com que ele comece a entender qual é a transmissão, qual é a comunicação que você vai fazer com ele, tá? E esse animal começa a compreender o que é o ser humano. Ele vai desenvolvendo a inteligência de maneira mais efetiva. Oi. Oi, Sueli, abre o microfone, por favor. Sueli, abre o microfone, por favor. Aí, Oi. foi. Oi. Oi. Faz tempo que está fechado? Não, não, não. Não? Uns 10 Então, segundos. tá. É que dá um pisque na internet, eu acredito que ela fecha meu microfone. Me perdoa. Me perdoem. Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, o corvo ele é capaz de resolver até problemas de aritmética, gente. É de você ficar encantado de ver como esse animal é inteligente, como ele é observador. Como ele tem, dos animais, dos pássaros, é um dos que tem a inteligência mais desenvolvida. Se você pegar a lontra, por exemplo, é muito engraçado. A lontra, ela vai lá para o laguinho dela, ou então para a fonte, onde ela estiver, ela deita de barriga para cima e fica boiando. Para se alimentar, ela pega um pedacinho de pedra, geralmente nos locais que elas vivem tem muita pedra, ela coloca em cima da barriguinha dela a pedra, aquele pedaço de pedra. Ela pega lá, com as mãozinhas, ela pega o sirizinho, ou então caranguejinho, que é o que eles gostam de comer, coloca em cima e pega uma outra pedrinha e fica batendo em cima daquele sirizinho e quebra. E aí ela se alimenta, aí joga as casquinhas do lado e vai fazer a mesma coisa. Os outros membros lá daquela prole, eles olham e aprendem que aquilo é para se alimentar. Então, existe essa sociedade desses animais que eles produzem esses instrumentos e fazem isso. Se você pegar, por exemplo, lá os macacos, a mesma coisa. Existe uma ilha, eu não sei se é no Pacífico Sul, eu não sei, não me lembro direito agora, que os macacos aprenderam a trabalhar madeiras, folhas para consumo e para poder subsistir, ou quando tem chuva, ou para se alimentar. E hoje não se sabe se esse macaco, ele, quando ele nasce, ele já vem com essa instrução, vamos dizer assim, no DNA dele, ou se é a observação
que ele tem das comunidades. Também é uma coisa que está sendo muito estudada. Tá? Vamos lá. E o próximo reino agora tem o ser humano, quer dizer, já passei do animal doméstico agora para o ser humano. O ser humano é o único, isso é importante de gravar, que tem a capacidade de reconhecer um ser superior a ele. Jefferson, fecha que eu quero ver o pessoal agora. Se nós pensarmos que somos inteligentes, que já nos desenvolvemos e que nós já temos uma consciência, nós entendemos que existe Deus, que nós somos centelhas de luz criadas por Deus e que estamos no desenvolvimento para um dia conseguirmos chegar a 1 milionésimo próximo dele. Mas nós já reconhecemos um Deus. É uma grande diferença que nós temos dos animais. Os animais não conseguiram ainda chegar a entender o que é Deus. Vem a pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Amanhã eu sei que vai ter muita gente procurando amanhã e vão procurar isso aí. Tá ok? Continuamos, Jefferson. É importante que vocês peguem esses conceitos, revejam essa aula. Próximo. Eu acho que é o próximo agora. Tá. Se eu pegar lá, olha lá o que eu falei para vocês agora há pouco, LE 610. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 610. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? O que é que vocês acham? Pergunta está lá, Livro dos Espíritos. Pode abrir o Livro dos Espíritos de vocês. Pergunta 610. O que é que vocês acham? Ninguém pergunta, ninguém responde. Por que o ser humano é um ser à parte? Fecha, Jefferson. Vamos voltar para a turma. Por que o ser humano é um ser à parte? Porque ele tem consciência? Porque ele tem a consciência, porque ele tem a E o inteligência. livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Por quê? Porque ele está pensando. Ele não está pensando só na subsistência. O mundo não é só chegar, comer e ficar olhando para o teto. E a hora que tiver fome, caçar de novo. A gente já passou dessa fase. A gente quer mais ir para o shopping, mas tudo bem. A gente já passou dessa fase, gente. A gente sabe que existe um Deus, que eu sou um ser em desenvolvimento, que a minha função é amor ao próximo e ajudar os que vêm antes de mim, que é o meu irmão menor, que é o animal. Seja ele que animal for, seja ele um pernilongo, seja ele uma abelha, seja ele uma orca. Volto a falar, a minha visão nesse curso muda com relação aos nossos irmãos menores. Show? Voltamos para o slide. O Jefferson vai ficar bravo comigo. Mas eu preciso ver vocês. Próximo slide. Ok. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem reconhecer. Gente, isso é fantástico. Repetindo, a espécie humana é aquela que Deus Pai nos escolheu para encarnar e são seres que podem reconhecê-lo, porque ele é o Pai. E se eu estou aprendendo e desenvolvimento e estou tendo a inteligência, eu reconheço que eu tenho um Pai que é o meu Deus Todo-Poderoso e que eu faço parte dessa centelha de luz que ele criou.
Gente, isso é muito bonito. Isso é muito legal. Leiam a pergunta 610, depois em casa com calma. Próximo, Jefferson. Livro dos Espíritos, pergunta 592. Se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil, não parece mais que vocês estão aprendendo na aula legal que vocês estão tendo hoje. Parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre estes e aquele. Porquanto alguns animais mostram sobre esse aspecto notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Aí vem a resposta dos nossos mentores no Livro dos Espíritos. Reconhecerei o homem pelo pensamento de Deus. Ora, gente, se eu estou aqui estudando, usando a minha inteligência para amor ao próximo, se eu estou aqui para fazer o meu melhor, seja ele qual for, independente da minha evolução, que cada um de nós está num tempo evolutivo diferente. Estamos todos aqui em aprendizado, mas cada um de nós temos o nosso tempo, temos a nossa vida pregressa e vamos ter o nosso desenvolvimento de acordo com o nosso empenho. Então, quanto mais eu me desenvolver pelo pensamento, pelo desenvolvimento de amor ao próximo e de Deus, melhor eu vou estar no meu desenvolvimento. Mais próximo eu vou estar cada vez mais da minha evolução. Isso é importante que vocês tenham em consciência. Próximo slide. Opa, olha que legal, ó. Livro A Gênese, capítulo 8, lá no item 7, fala o seguinte: o desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. Não adianta a gente desenvolver, gente, só o músculo, tá? O desenvolvimento intelectual é tão importante quanto. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. Quais são essas faculdades? Amor ao próximo, evolução, fazer o melhor que eu possa para mim e para quem estiver próximo de mim, ajudar. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem. Vamos lá, desde o átomo até o homem. E não poderia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. Agora, volta para a turma de novo, que eu vou contar umas coisinhas legais para vocês. O Jefferson, toma cuidado com o horário aí, que a Celia aqui vai longe, hein? Faltam Ó, 15 minutos. O que ele está falando aí? É o seguinte. Eu tenho lá uma... Pensem naquela ostrinha que está lá. Isso é complementando essa instrução que eu acabei de dizer para vocês. Pensa naquela ostrinha bonitinha que está lá embaixo, no fundo do mar, né? Ela está lindinha lá, né? Ela está vivendo naquele ambiente dela, ela tem lá umas cosquinhas que de vez em quando a areia faz nela, ela cria lá a pérolazinha, tá linda, né? Ok, é o ambiente dela, lá no fundo do mar. Agora vocês pensam lá no macaco. O macaco lá está na árvore, ele está pendurado, ele está comendo a banana, ele está se divertindo, ele está fazendo micagem, ele está correndo para cima e para baixo. Vamos lá. O que está dizendo esse último parágrafo? O que adianta eu ser uma ostra e ter uma perna de macaco? Nada. O que a ostra precisa para a função dela? Está debaixo d'água, está dentro daquele nácar,
e produzir aquela pérola. E ela está sendo feliz. Ela está no desenvolvimento dela. O macaco, ele não vai fazer uma pérola, porque ele não precisa. Ele está feliz lá em cima da árvore dele, fazendo a micagem dele e comendo a bananinha dele. É esse o habitat e é esse o ambiente. Então, o que ele está dizendo? Não adianta nada a ostra ter a perna de macaco ou o macaco querer fabricar uma perna. Se bem que tem alguns seres humanos aí que tem QI de ostra, mas ficar entre nós, ninguém escutou isso. Não deixa nem o João saber. Ok? Volta agora para aquele slide, Jefferson. Eu vou explicar de novo aquilo lá para vocês entenderem melhor. Olha como é interessante a observação. Você vê como não é tão complicado quanto parece. Lá nas últimas 3 linhas, de que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco sem os órgãos necessários à sua manifestação? Entenderam? Show, né? Próximo slide. Eu acho muito legal, até umas pegadas. Vamos lá. Quando a gente estava lá na escola, que a gente estava lá no ginásio, a gente aprendia o lamarckismo e aprendia o darwinismo. Olha a fusão disso aí no espiritismo, como vai ser bacana. No lamarckismo, ele falava o seguinte, que as espécies evoluem de acordo com os fatores ambientais, apresentando modificações segundo a exigência do ambiente e passando tais modificações para a prole. Por exemplo, o pescoço da girafa. Ah, então você aprendia que a girafa, para poder comer a plantinha lá em cima da árvore, ela tinha que ficar esticando o pescoço. Então, segundo ele, essas modificações de pescoço comprido era segundo o lamarckismo, porque o ambiente exigia isso. Agora vamos pensar no Darwin. O Darwin já falava o seguinte: aqueles indivíduos que possuíam caracteres que mais se adaptavam ao ambiente sobreviviam. Ele atribuiu essa diferença de caracteres ao acaso. Opa! Mas, se você pensar bem, se você observar, por exemplo, uma coelha, uma gata, algum mamífero ou outros animais, no reino animal, que percebe que aquele filhote não tem condição de sobrevivência quando nasce, você pode até achar que é cruel, mas a fêmea, normalmente, ela deita em cima do filhote e faz né? E lá ela resolve. Por quê? Porque, de alguma maneira, pelo instinto dela, ela sabe que aquele filhote, naquele ambiente, ele não vai ter condição de sobrevivência. Tá? Eu sei que pode parecer cruel, mas a natureza mostra assim. Então, a teoria do lamarckismo e o darwinismo fica assim meio difícil de entender. Vamos para o próximo slide, que agora eu vou dar uma melhorada nisso. O neodarwinismo ele tem uma teoria aceita pela ciência moderna que explica a modificação das espécies por mutações genéticas e aleatórias, impulsionadas pelo meio ambiente, que é aquilo que eu expliquei para vocês da gata, por exemplo. É uma adaptação da teoria de Darwin ao mundo atual do DNA, ou seja, sobrevive pela ciência moderna e pelos animais. O mundo atual do DNA é impulsionado pelo meio ambiente. Se ele não tiver condição de sobreviver naquele meio ambiente, ele não sobrevive. Tá? O acaso ou mutações genéticas aleatórias existem? Qual a diferença entre a teoria aceita pelos cientistas e o conceito espírita? Então, vamos lá. A gente pegou agora a teoria do neodarwinismo. Eu vou mostrar para vocês um organograma e eu vou fazendo comparação. Eu peço que vocês acompanhem. Jefferson, por favor, o próximo slide. Vamos lá, é importante agora. Na tua esquerda, você vai ter o darwinismo e na tua direita o espiritismo.
Então, a gente vai acompanhar embaixo, no paralelo, as condições. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu subir aqui para mim. Mutação genética aleatória ou ao acaso no neodarwinismo. No espiritismo, olha que interessante. Eu tenho mutação genética planejada pelo engenheiro genético espiritual. Pessoal aí que está fazendo o curso básico de espiritismo e o curso de desenvolvimento espírita já sabe do que eu estou falando, tá? Que os engenheiros genéticos espirituais, nas reencarnações, já trabalham essas mutações para quê? Tendo você ou não um compromisso na próxima encarnação, eles trabalham já nessa área, ok? Vamos lá. Segundo quadrinho, modificação do corpo físico de acordo com o ambiente. No espiritismo, eu vou ter a modificação do corpo físico de acordo com o desenvolvimento da inteligência pelo princípio inteligente. É aquilo que eu falei para vocês. Dependendo do animal, da classificação dele, ele vai. Aqui, no neodarwinismo, ele mudaria de acordo com o ambiente. Já no espiritismo, não. Então, ele vai mudar de acordo com o desenvolvimento da inteligência pelo princípio inteligente. Ele vai se tornando hominal. E no último, evolução da espécie. E o que eu vou ter aqui? Evolução do espírito. Para quando ele encarnar como alma, ele já está numa evolução um pouquinho, um degrauzinho, mas sempre evoluindo. Próximo slide. É interessante vocês estudarem isso depois. Ixi, agora ficou bem grande, hein? A evolução das espécies é ilusória. O que existe é a evolução do princípio inteligente. Estou falando de espiritismo, hein? Ou espírito. O corpo físico apenas se adapta às necessidades do espírito. À medida que o espírito desenvolve a inteligência, recebe um corpo físico cada vez mais elaborado. Jefferson, volta para a turma lá, por favor. Prestem atenção. Esse corpo físico elaborado, eu estou falando do animal. Eu não estou falando do hominal. Se eu estudar lá, quando eu fazia minhas aulas de biologia, lá no ginásio, no primário, ou quando a gente fazia lá na escola, o que você aprendia? Ah, o tubarão tem um pulmão, tem não sei o quê, tem uma bexiga natatória e acabou. Esse é o corpo do tubarão. Ah, eu tenho lá a, a vaca. A vaca tem coração, tem isso, tem aquilo, tem chifre, tá ok? Então, esse animal, ele recebe esse princípio inteligente de acordo com aquele organismo que ele está habitando nesse momento dessa encarnação que ele está. Aquilo que eu falei para vocês. A ostra é ostra, macaco é macaco, gato é gato, cobra é cobra, passarinho é passarinho, pernilongo é pernilongo. Então, ele vai ter o princípio inteligente de acordo com o corpo que ele habita. Assim como eu, ser humano, ser hominal, tenho o corpo inteligente, essa máquina maravilhosa que eu habito. E que é o nosso templo, e que nós temos que aprender a usá-lo e a conservá-lo, e não estragá-lo como nós fazemos. Ok? Calma, coragem, estamos acabando. Mais 5 minutos e a gente acaba. Volta lá, Jefferson. Ele já está me olhando torto. Acho que é o próximo slide agora, hein? Ó. Olha, gente, quem puder ter esse livro, tenha.
Esse livro é espetacular. E esse trecho que eu vou ler do livro agora vai resumir toda a nossa aula de hoje. Olha a beleza, a pureza desse texto. O livro é Iluminação Interior, Joana de Ângeles, Santa Clara, né? Como vocês falam, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Vamos lá. Deus prossegue criando sem cessar. Seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz, que contêm em germe toda a grandeza da fatalidade de seu processo de evolução. Manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, germina, mediante o processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal, às vezes passando pelas formas intermediárias, dando surgimento à sensibilidade a uma organização nervosa primária que se utilizará no remoto futuro, obedecendo a campos vibratórios sutis, inabordáveis, lentamente se transfere para o reino animal, experimentando as variações do transformismo e do evolucionismo, igualmente vivenciando as experiências encarregadas das mutações e variações, desdobrando os instintos até alcançar os primatas e deles prosseguindo no direcionamento humano. Não cessa, porém, no bípede pensante, o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo, antes alma e agora espírito, que avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma, até atingir o máximo de sua destinação gloriosa. E a gente fala que a gente, como centelha divina, a gente volta ao Pai. Olha que coisa linda. Estou falando ao Pai, não à casa do Pai. Não estou falando de desencarne. Eu estou falando da nossa evolução gloriosa. Que coisa fantástica. Último slide, e agora é para valer. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Quem disse isso foi Albert Schweitzer, que é o Nobel da Paz de 1952. E eu tive um prazer imenso de dar essa aula para vocês. Pronto. Ó, terminei aqui em cima do horário, hein, Jefferson? Olha, 21h14. Vamos lá, gente. Ó, Livro dos Espíritos é a nossa aula de hoje. É que eu não me vejo aqui, mas em algum lugar eu apareço aí para vocês. Sou eu, tá? Eu sou eu. O livro A Gênese. O que eu sugiro para vocês? Existe o Pentateuco de Kardec, né? Então, são 5 livros. Então, temos lá o Livro dos Espíritos, Evangelho, a Gênese, os outros 2 que eu não lembro, mas no momento não é interessante. Adquiram, né? Uma edição bem simplesinha, que nessa aqui que a gente tem, essa é bem simplesinha, está bem baratinho isso aqui. E vão anotando aquilo que vocês têm dúvida e vão escrevendo. Aí, não é todo mundo que sabe usar, tá? Eu não sabia usar, aprendi com o pessoal. Então, o que acontecia? Eu tinha dúvida, eu não sabia nem como pesquisar. E o pessoal falava sempre para mim, não tem nada sobre os animais no Livro dos Espíritos. A aula inteirinha que eu dei para vocês está baseada nele. Então, eu preciso aprender a ler índice, que a gente não sabe. Eu não sabia. E não sei tanto assim. Já dei minhas pegadinhas. E a gente vai entendendo as perguntas e as respostas e vai tendo dúvida. O bacana é ter dúvida. Por quê? Porque
esse curso que a gente está fazendo agora, hoje esse curso ele tem 1 ano. Antigamente, nós fazíamos esse curso em 5 meses, em 6 meses, no máximo. Mas o assunto é tão profundo e desenvolve tanto, e suscita de você fazer pesquisa e de buscar. Você fala, puxa, tem muito mais informação do que eu tinha antes. Então, o que eu sugiro para vocês? Recebam essa aula, pesquisem lá na Gênesis, pesquisem no Livro dos Espíritos. Existem vários livros que falam sobre animais, vários, vários. Ai, que fofo. A Pamela está com um bichinho fofinho. E procurem se aprofundar, tá? Quando eu pensar no animal, eu vou pensar no todo. Eu vou pensar do inseto até aquele, sei lá, aquele bicho mais esquisito que existe na face da Terra, sei lá, um selenterado. Eu vou pensar num animal que não seja gato, cachorro, papagaio. Eu tenho que pensar em toda essa natureza que existe, porque eu faço parte dela. De alguma maneira, eu sempre vou buscar alguma informação que eu vou precisar. Eu vou buscar um comportamento. Hoje, eu tenho aqui a minha chau-chau, já é a minha terceira chau-chau que eu tenho. Eu me identifico muito com a raça, eu me identifico muito com o animal, pela beleza que o animal te mostra. O animal te ensina muito mais do que você imagina. Ele te ensina a pensar, ele te ensina a ter responsabilidade, ele te ensina a não ser tão orgulhoso consigo mesmo e a se doar. Porque quando você pega um bichinho para ser o tutor, você tem que se doar. Não é só ter ele lá no canto, porque a hora que ele está, quando você chega ou quando você sai, ele te observa de todas as maneiras, de tal sorte que você, quando não está bem, ele encosta do seu lado e ele sofre com você, porque ele sente aquilo que você está sentindo. Então, essa aula de hoje eu fiz com muito carinho para todos vocês. Espero que tenha ajudado. Eu estou à disposição de vocês para perguntas. Estou à disposição para o que precisar. Daqui a algumas acho que 3 ou 4 semanas eu volto e eu vou falar sobre desencarne animal. E vocês vão dar muita risada. Ó, escuta o que eu estou falando. Desencarne animal e vocês vão dar risada. E vocês vão dizer, aconteceu isso comigo. Me aguarde. Pronto, Jefferson, entreguei. Agora é com você. Excelente Desculpa aula, né? alguma coisa, tá? Desculpa. Está aberto para perguntas, pessoal. Quem souber, quem quiser perguntar, pode ou levantar a mãozinha aí, quem souber levantar a mãozinha. Quem não souber, pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para a Sueli. Aproveitem aí os últimos minutinhos, tem uns 10 minutinhos aí. Eu queria fazer uma pergunta. Liga. Se eu souber, Ivanilda? Ah, sabe? É, é assim, eu não sei se é que eu faço uma confusão na minha cabeça da seguinte forma. Você liga. disse que no plano espiritual, o laboratório lá, das criações dos animais, e você fez uma correlação com a mutação, né? Não foi? Sim. Né? Então, a minha dúvida é a seguinte, Sueli. Existem animais que ficaram aqui na Terra que não condiz e foi extinta as raças, né? E, por exemplo, se você pegar aí o macaco, pega o macaco, foi criado lá na espiritualidade para aquele determinado período, ou ele é um germe latente lá do início que precisou ter aquela condição da atmosfera, do ambiente, para ele seguir, crescer como macaco. Eu não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Vou te responder com uma pergunta lá do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza. Então, o macaco,
com certeza, é uma evolução animal antes de chegar ao homem. Então, o macaco vem evoluindo, ele continua na evolução dele. Então, você não vai ter um tipo de macaco, você vai ter centenas de macacos. Cada um vai estar na sua evolução e cada um vai estar no seu momento, que vai desenvolver em milhões e milhões de anos até chegar no hominal. Ele vai ter a inteligência, um dia ele vai ter a inteligência tão desenvolvida que ele já vai nascer como um ser humano. É que a gente não... Então, Sueli, Diga. Não sei de onde é, mas alguém me chamou. não, eu sou a Silvia. Quando a Oi, gente Silvia. estava fazendo a escola, nós aprendemos que quando a gente passou por esses reinos, nós éramos mônadas. Eu estou percebendo aqui no curso que nós encarnamos como um tigre, não sei se é isso, como uma baleia, e a gente vem evoluindo sobre isso. Sim, Eu estou em dúvida, sim. porque Então vamos lá. eu aprendi que a gente estagiou no corpo deles. Não. A gente vai desenvolvendo. Vamos lá. Lembra quando eu falei de todos os reinos? Eu comecei lá Lembro no que a reino gente era mineral, mônada e eu ficava vou lá. passar. Isso, não, mas aí é que tá. São milhões de anos que você vai evoluindo. De acordo com o teu desenvolvimento, você vai passando para as evoluções superiores. Ah, quando que eu deixei de ser vírus e passei a bactéria? Não tenho a menor ideia. Também não. E qual foi esse momento? Não existe ainda na ciência uma classificação que eu posso dizer, olha, ontem eu era peixe e hoje eu sou baleia. Não, não existe isso, tá? A gente sabe sim, os mentores falam e formam para a gente. Você vem de uma evolução, essa evolução são milhões e milhões de anos, e aí você vai fazendo esse desenvolvimento. Mas quando aconteceu, e quando você, por exemplo, saiu, isso eu vou contar na próxima aula. Quando você saiu de macaco para ser humano, você não vai saber nunca. Mas Não. você saiu, você teve essa evolução, ok? Existe essa Sim, evolução, sim, você vai passando. existe, eu sei, eu sei. Da mesma maneira que, por exemplo, você teve um gato aqui nessa encarnação. Esse gato foi embora. Eu já estou dando um spoiler para vocês. Hein? Esse gato foi embora, ele desencarnou. Quando esse gato volta, dali a 3, 4 meses, que é mais ou menos o tempo que eles têm para felino, quando ele volta, ele vai voltar como gato? Provavelmente. Mas gato ou gata? Não sei. Ele vai voltar na mesma raça? Não sei. Ele volta como gato. Por quê? Porque ele vai ter que cumprir todas as evoluções do felino. A espécie dele. Aí, terminou aquela espécie, qual é a próxima espécie? Não está definido. Não existe ainda esse estudo ou esse desenvolvimento que mostre isso. Tá bom, Tá ok? obrigada. Tá ok, obrigada. Sueli, Espero que eu tenha desculpa. conseguido resolver. Diga, A pergunta da Sueli, Rosa. diga. esse que você explicou agora, pegando o gancho aí do que você Ah, nos explicou, é o famoso elo perdido na ciência? a gente não sabe. Boa pergunta, a gente não sabe. Sueli, Ô, Sueli, A Rosa está na frente. Opa, Deixa ela perguntar, por favor. tá. Ô, Sueli, deixa eu te perguntar. diga. Os animais hoje, a morte dele, muitos deles não são assim de uma morte natural. Hoje em dia a gente faz uma eutanásia, quando há necessidade, né? Essa eutanásia feita interrompe a evolução deles? Não, mas prejudica. Eu vou explicar isso aí na aula que eu der do desencarne para vocês. Muito Ah, tá cuidado bom. com esse negócio de eutanásia. Muito cuidado. E eu já adianto para vocês. O dia que você tiver seu animalzinho, que ele está lá, ele está em sofrimento,
ele já teve uma certa idade, ele já foi feito tudo o que podia ser feito por ele. Ah, se ele faça eutanásia, o que eu vou dizer para vocês? Primeira coisa, quem dá e tira a vida é Deus. Segunda coisa, o veterinário ou veterinária é a única pessoa que tem a capacidade para poder dizer se aquele animal consegue ter uma vida digna. Porque, independente do animal estar vivo, tem que ter dignidade. Então, eu tenho que analisar se, até que ponto o meu orgulho está fazendo aquele animal ficar vivo. Será que não sou eu que quero prolongar o sofrimento do bicho? São perguntas que vocês têm que responder para si mesmos. E o que eu aconselho? Procurem um veterinário que acompanhou esse animal a vida inteira e, de preferência, seja espírita. Porque ele vai dizer para você, olha, ele vai precisar passar pela eutanásia, mas você vai estar aqui, já passei por isso. Você vai ficar com ele no colo, você vai se despedir dele, ele vai dormir e vai se despedir de você. Por quê? Porque o animal, ele quer o teu carinho que ele te ajudou a vida inteira e ele quer receber aquele amor que você tem. Então, o que ele precisa? Segurança. Quem vai dar segurança nesse? Ah, eu não quero nem ver. Não, vai lá, faz eutanásia, eu quero. Errado. Ele te acompanhou a vida inteira. Ele não foi seu companheiro a vida inteira? Você não ajudou a vida inteira? Então, é na chegada e na partida. Você tem que estar junto. Mas procurem um veterinário, de preferência espírita, e aconselhem até que ponto esse animal vai poder sobreviver e vai ter uma vida digna. Até que ponto o meu orgulho está segurando esse animal aqui. Não vou adiantar mais nada. Próxima pergunta. Então eu estou tranquila. Eu fiz tudo Eu vou isso. fazer, Agora eu o vou fazer uma Vitor e a pergunta. Arlete, e depois a gente, eu acho que pode encerrar, que está faltando um minutinho. Guardem mais perguntas, vamos ter mais aulas, tá, pessoal? Ô, Sueli, Diga. considerando encarnação, tigre e gato, gato-tigre, tem alguma sequência? Não, a gente não sabe. Não sabe? A gente não sabe. Que De vai importar a repente, você pode experiência. ter um gadinho que foi um tigre na outra vida, você não sabe. Depende de quando ele vai te pegar e te morder. Ah, tá certo. Tá bom. Arlete, Próxima, quem mais, gente? Dá para fazer uma pergunta ainda? Diga. Arlete está na fila. Diga. Eu acho que não dá tempo, mas vamos lá. Sueli, Vai rápido, eu prometo que eu serei rapidinha, vai. Diga. Sueli, Oi. qual a diferença, ou por que acontece de animais sofrerem tanto na mão de humanos e outros são tão bem tratados? A gente tem que fazer a pergunta para o humano que não tem a consciência do que é ser um irmão inferior. É o humano que maltrata, o animal não. É o humano quem maltrata. É o humano que precisa de ajuda. Na próxima aula eu explico com mais detalhe, prometo. Vocês vão entender muita coisa. Deixa eu Vamos só fazer um aguardar adendo, ansiosos. porque eu sou veterinária e Oi. a eutanásia é a minha grande preocupação. Aproveitando o seu gancho, eu realizo esse procedimento há mais de 35 anos, e realizo todos os fatores que você falou, qualidade de vida, tudo, mas essa é a minha grande angústia ainda. Mesmo sendo profissional, mesmo fazendo tudo, eu ainda tenho angústia sobre se eu estou certa ou não. Se a tua consciência te diz que você está fazendo o melhor pelo animal e pelo tutor do animal, você está certo. Por quê? Porque muitas vezes a indústria quer preservar a vida do animal
a troco de qualquer coisa. Esse Sim, qualquer coisa é material. Você está entendendo o que eu estou falando? estou muito bem. Assim como um profissional da área, como um médico, como uma pessoa que chega e fala, o médico muitas vezes chega num hospital, ele chega para você e fala: fizemos tudo o que podíamos. O que vamos Uhum, dar para ele agora é tranquilidade e conforto. certo. Então, eu tenho certeza que você faz isso. Então, eu Então, faço você mesmo. dá conforto não só para o animal, como para o tutor também. Uhum, Parabéns. Excelente obrigada, profissional. obrigada. É isso, pessoal. Agradeço demais a Sueli. Obrigado de coração pela aula. Agradeço a todos. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para a Lígia fazer as nossas preces final. Quem ainda não separou a água, já deixa do lado. Pensem direitinho no animalzinho de vocês, né? Nesse tutorado de vocês. E vamos fazer aí, vamos encerrar, tá? Obrigado, Sueli. E agora, agradecidos imensamente a toda a espiritualidade, aos franciscanos, em especial a Sueli, pela sua aula, pelos seus esclarecimentos, ensinamentos, dicas, né, também. Vamos nos unir nesse final. E antes de mais nada, vamos fluidificar as águas que se encontram para os nossos animaizinhos, nossos irmãos menores, nós os tutores também, todas as águas, caso não estiverem perto de nossas casas, os filtros, das caixas d'água e também as águas dos nossos copos. Que nelas, todas essas águas, sejam colocados todos os lenitivos e medicamentos necessários para os pequenos e para nós também. E agora, vamos nos despedindo, agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores deste curso e a toda a espiritualidade presente. Vamos nos despedindo dos franciscanos e São Francisco de Assis, de Maria de Nazaré, nossa mãezinha, de nosso mestre e irmão Jesus, e de Deus, nosso Pai, Pai da vida, que nos proporciona tudo, inclusive essa oportunidade desta encarnação. Também de estarmos presentes neste curso. E nos despedimos e agradecemos com a prece que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, que tenhamos uma excelente e amorosa semana, que possamos estar aqui na próxima terça-feira para mais uma aula. Graças a Deus, que assim seja.